Olá, estamos de volta com a leitura do Sri Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do Absoluto. Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E hoje vamos para o mantra 3, um mantra muito importante para nós, quando nós sabemos que nós não somos o corpo e somos a alma, a Aham Brahmasmi. Porque esse verso, esse mantra, que o Sri Upanishad, ele é composto de mantras. Esse mantra, ele fala justamente de como a gente perde tempo aqui na Terra, aqui no planeta Terra, nesse mundo intermediário, perdendo tempo com tantas coisas desnecessárias que levam à degradação da alma, que levam à morte da alma sem a alma precisar morrer, porque quem morre é o corpo. E essa morte seria uma morte simbólica, no sentido de não aproveitar a oportunidade que nós temos, de sermos uma alma neste corpo condicionado e de aproveitarmos a nossa chance de sairmos aqui deste enredamento. Então, eles chamam o matador da alma, Não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheio de ignorância e escuridão. Então, esse mundo dos infiéis, esse mundo material, é chamado de mundo da ignorância e da escuridão. Por quê? Porque quem cai aqui está nessa plataforma de escuridão, de não conhecimento, de estar agarrado às coisas materiais, e por isso ele mata sua alma. É algo simbólico, essa morte é algo que nos remete à perda de tempo, perda da oportunidade que Deus nos dá, perda da evolução, da expansão da consciência. Eu vou fazer aqui o mantra em sânscrito, vou tentar fazer, mas é necessário porque dá mais força aqui a nossa leitura. Asurya namate loka andena tamas sarvita tamas sarvita tamste pretyabhigachiti shanti yeke chatmahano jana. Tradução do mantra. Ó matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Aqui é o mantra do Sri Upanishad, do conhecimento que nos leva ao absoluto. Significado Srila Prabhupada. A vida humana distingue-se da animal por causa de sua profunda responsabilidade. Aqueles que conhecem essa responsabilidade e trabalham nesse espírito chamam-se suras, pessoas divinas, e aqueles que negligenciam ou não conhecem tal responsabilidade chamam-se asuras, demônios. Em todo o universo existem apenas essas duas classes de seres humanos, pessoas divinas e as pessoas demoníacas. E é um dos capítulos da Bhagavad Gita. Qualidades divinas e qualidades demoníacas, que o próprio Supremo, ele fala dessa diferença entre aquelas pessoas que estão iluminadas e aquelas que não estão iluminadas. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar que a alma obtém a forma humana após uma evolução de muitos milhões de anos no ciclo de transmigração. Perdão. Então, a gente, para chegar aqui, nesse corpo humano, a gente vem lutando, transmigrando nas 8 milhões e 400 mil espécies, que também é um dos versos aqui do Sri Upanishad. Então, a gente chega aqui nesse corpo humano, a gente entra nesse corpo humano, se acopla nesse corpo humano, e aí a gente joga fora essa chance de evolução. O mundo material é às vezes comparado ao oceano, o corpo humano é um sólido barco, projetado especialmente para cruzá-lo. O mundo material é às vezes comparado ao oceano, e o corpo humano a um sólido barco projetado especialmente para cruzá-lo. As escrituras védicas e os acharyas
Os preceptores santos são comparados às aves barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas a brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Então, aqui a gente vê uma analogia que nós temos o nosso corpo para aproveitar e ela evoluir. É como se fosse um barco, e a gente precisa usar esse barco, onde a alma está navegando nesse barco, que é tido aqui, de acordo com as escrituras védicas, como corpo, para que a gente possa navegar rumo ao destino desejado. E qual é, desculpe, esse destino desejado? Se com todas essas condições favoráveis, o ser humano não utiliza plenamente sua vida para alcançar a autorrealização em Deus, ele deve ser considerado Atma-Ra, matador da alma. Atma-Ra, matador da alma. Atma significa alma e Ra significa matar a alma. O X Upanishad adverte em termos claros que o matador da alma está destinado a entrar na mais escura região da ignorância para sofrer perpetualmente. Então, a gente vê aqui um livre-arbítrio, que é dado também por Deus, por Krishna, pela Suprema Personalidade de Deus, para que a gente entenda que a gente está tendo uma grandiosíssima chance de evoluir. Então, portanto, se agarre ao barco do conhecimento transcendental e saia dessa ignorância. Existem porcos, cães, camelos, asnos e tantos outros animais cujas necessidades lhes são tão importantes como as nossas o são para nós. Porém, seus problemas econômicos só são resolvidos sob condições abjetas e desagradáveis, isso no caso dos animais. As leis da natureza dão ao ser humano todas as condições favoráveis a uma vida confortável, porque a forma de vida humana é a mais importante e valiosa que a forma de vida animal. Então, os animais, por exemplo, aqui em casa tem um gato, né? Ele escuta uma mantra, ele escuta as aulas, ele está ali. E ele não tem a consciência de que ele está ouvindo, mas ao mesmo tempo, observando o comportamento desse animal, desse gato, a gente eu vejo claramente a mudança dele de um gato agressivo para um gato carinhoso. Por quê? Porque apenas por estar ali naquele ambiente, onde se canta o mantra Hare Krishna, os nomes de Deus, onde se escuta sobre Deus, onde se escuta sobre as escrituras sagradas, esse mesmo dito animal está, de certa forma, aproveitando para que numa próxima vida essa alma possa vir habitar um corpo humano. E eu estando nesse corpo humano, eu devo aproveitar essa oportunidade para sair dessa condição material e habitar outros corpos, ou quem sabe, voltar ao Supremo. Mas isso é algo assim que você tem que trabalhar muito em você. Você tem que praticar muitas austeridades, que são tapácias, que você fazer tudo aquilo que você acha que é desfavorável, mas que na realidade é um néctar, é um doce caminho para a evolução. Então, o Sri Upanishad traz essas comparações e ele diz aqui: do mesmo modo, os deveres que os seres humanos têm que executar são superiores àqueles dos animais, que vivem ocupados em alimentar seus estômagos famintos. A moderna civilização matadora da alma, tá vendo? A moderna civilização matadora da alma tem apenas aumentado os problemas do estômago faminto. Quando nos aproximamos de um animal educado que se nos apresenta sob a forma de um homem moderno, aqui Srila Prabhupada compara um animal educado a um homem moderno e civilizado e lhe pedimos que se interesse pela autorrealização. Por quê? Porque quando a gente não tem consciência de Deus, a gente se equipara a um animal. A gente vai agir, a gente vai comer, beber, dormir, se defender e acasalar. E só. E não vai fazer pergunta, por que eu estou aqui? Por que eu morro? Por que a gente morre? A gente poderia viver aqui eternamente nesse planeta, mas por que esse planeta foi feito dessa forma? E por que a gente vem aqui nesse planeta e passa por essas tantas reformas que muitas vezes não nos levam à superação de quem nós somos realmente? Sair da condição de achar que eu sou um corpo para a condição da constituição original, que é a alma. Entretanto, as leis da natureza são tão cruéis que, apesar de sua recusa à autorrealização e seu desejo ardente de trabalhar duro,
só para encher seu estômago, ele vive ameaçado pelo desemprego. Então, é uma grande luta manter seu emprego nos dias de hoje. E você tem que estar ali trabalhando o tempo todo. Recebemos esta forma de vida humana não para apenas trabalhar arduamente. Vou repetir para aqueles que trabalham arduamente. Recebemos esta forma de vida humana não para apenas trabalhar arduamente como asnos, porcos e cães, mas para alcançar a máxima perfeição da vida. Então, a gente está aqui. Ah, mas eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, senão minha família morre de fome. Sim, isso é algo óbvio, mas você, com sua família, você pode se elevar juntamente com sua família na consciência de Deus, na consciência de Krishna. E não ficar se achando que você trabalhar para comprar um carro, trabalhar para comprar um apartamento, trabalhar para comprar outro apartamento. Aí vai, puf, você vai embora daqui. E aí? Perdeu a chance, matou sua alma, matou a oportunidade de se elevar, de não voltar mais aqui. Porque aqui não é o planeta nosso, não é para nós. Aqui é uma escola de provas e expiações, como os kardecistas falam. Se não nos importamos com a autorrealização, as leis da natureza nos forçam a trabalhar de maneira muito pesada, mesmo que não queiramos. Bom, eu não quero autorrealização em Deus em nada. Quero trabalhar, então vai trabalhar muito duro. Nesta era, os seres humanos são forçados a trabalhar dualmente como asnos. Asno quer dizer aqueles burrinhos que puxam carroça. E bois que puxam carroças. Esse verso dos Tios Upanishad revela algumas regiões às quais os não iluminados são enviados para trabalhar. Deixando de cumprir seus deveres, como seres humanos, os homens são obrigados a transmigrar aos planetas inferiores e nascer em espécies de vidas degradadas, nas quais tem que trabalhar dualmente em ignorância e escuridão. Porque na casa de Deus há muitas moradas, e aqui é um planeta intermediário, ou você sobe ou você desce. E aí, quando você desce, você vai para as espécies inferiores. Se você se ilumina, você vai para cima, para o alto. Para onde eu não sei, mas Deus deve saber. Porque Deus está dentro do nosso coração e Ele está nos observando e vendo se a gente realmente quer se autorrealizar nele ou não. Na Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 41 a 43, afirma-se que o homem que ingressa no caminho da autorrealização, mas não completa o processo, embora tenha sinceramente tentado entender qual é o seu relacionamento com Deus, recebe a oportunidade de nascer em uma família de Suti ou Srimati. A palavra Suti indica estudiosos, espiritualmente avançados, e Srimati indica uma pessoa, um membro de uma comunidade mercantil. Então, está tudo correlacionado. Todo o trabalho que você faz, todo o trabalho que você estuda, todo o trabalho que você tem de ir para a sua igreja, de estudar suas escrituras, de se reunir com seus grupos, de você tentar entender a Deus, porque eu estou aqui para isso. E aí você vai fazendo todo esse processo, e você vai avançando em consciência de Deus, em consciência de Cristo. Esse serviço jamais vai ser suplantado. Pelo contrário, ele vai servir para você e para outros processos de evolução. Já esse trabalho árduo, que trabalha, você vai perder tudo quando você chegar à sua morte, quando você sair daqui. Então, dando continuidade aqui. Logo que a pessoa não consegue alcançar a autorrealização em Deus, recebe em sua vida seguinte uma oportunidade melhor. Logo, a pessoa que não consegue alcançar a autorrealização recebe em sua vida seguinte uma oportunidade melhor devido a seus esforços sinceros nesta vida atual. Se até mesmo um candidato fracassado recebe a oportunidade de nascer numa família nobre e respeitável, nem se pode imaginar a condição lograda por alguém que seja bem-sucedido, pelo simples fato de tentar compreender Deus, compreender Krishna, o Supremo. A pessoa tem como garantia o nascimento numa família rica ou aristocrática. Então, Deus vai lhe dando de acordo com o seu merecimento. A cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus. Mas aqueles que nem mesmo fazem uma tentativa, de compreender Deus, que prefere ficar coberto pela ilusão de Maya, da ilusão das formas materiais, que são muito materialistas e são apegados ao gozo material dos sentidos, terão que entrar nas mais escuras regiões do inferno, como confirma toda a literatura védica. Por quê? Porque como você vai entrar numa morada superior e celestial iluminada se você está aqui se degradando?
Se você está aqui se condicionando, se você está aqui sem querer saber nada acerca de Deus, não pode. Tudo em Deus é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Todos os sistemas planetários, todo o sistema do nosso corpo humano, todos os sistemas de outros corpos, tudo que ele criou, que tem a assinatura dele, é perfeito. Não existe injustiça ou imperfeição nessas organizações transcendentais e divinas. Esses asuras materialistas, esses seres não iluminados, às vezes fazem exibição de religiosidade, mas seu objetivo último é a prosperidade material. A Bhagavad Gita, capítulo 16, versos 17 a 18, reprova esses homens, chamando-os de Atma Sambhavika, pois somente são considerados grandes, valendo de fraudes, e são eleitos pelos votos dos ignorantes. Exemplos políticos que ficam dizendo que próximo presidente vai salvar, vai resolver. Não vai. Enquanto não tiver um presidente consciente de Deus, consciente de Krishna, que fale em Deus e que faça tudo pelo bem do povo, felicidade geral da nação, e que pense em Deus 24 horas, a gente vai ter o que merece esses presidentes e esses políticos da atualidade. Porque eu citei político, porque aqui está dizendo, Srila Prabhupada diz, valendo-se de fraudes e são eleitos pelo voto dos ignorantes, e através de sua própria riqueza material, porque ele se elege porque tem muito dinheiro. É certo que esses asuras não iluminados entrarão nas mais escuras regiões do universo, pois estão desprovidos de autorrealização e do conhecimento de Ishavasya, o conhecimento de que Deus é o proprietário universal. Ishavasya é o conhecimento que Deus é o proprietário de tudo. Deus é o proprietário de tudo. Nem presidente, nem governador, nem prefeito, nem políticos, nem ninguém, nem bilionários, trilionários. Não tem nada, porque morrem e deixam tudo aqui para a família brigar e acabar com tudo que eles criaram, passaram a vida trabalhando duro sem pensar em um segundo na consciência de Deus. A conclusão é que, como seres humanos, não fomos criados apenas para resolver os problemas econômicos oscilantes. A conclusão é que, como seres humanos, não fomos criados apenas para resolver os problemas econômicos oscilantes. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas para resolver todos os problemas da vida material. Mas para resolver todos os problemas da vida material, na qual fomos colocados pela lei da natureza. Ou seja, não estamos aqui para trabalhar doamente, e sim para ter consciência de Deus. Você pode trabalhar, entrega seu trabalho a Deus, entrega os frutos do seu trabalho a Deus, entrega seus salários a Deus, resolve a tua ignorância. Foi a palavra que veio agora. Resolva a sua ignorância, que é um problema que você está atado aqui nessa vida material, é a sua ignorância. Porque você foi colocado aqui pelas leis da natureza. Leis da natureza, quem criou a lei da natureza? O próprio Deus, o próprio Senhor Supremo. Então, a máxima perfeição da vida é que recebemos esta forma de vida humana não para apenas trabalhar arduamente, mas para alcançar a máxima perfeição da vida. Shri Isopanishad, mantra 2, mantra 3, estamos no mantra 3. Ó matador da alma, não importa quem seja, não importa quem você seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Por quê? Porque você desperdiçou a sua oportunidade de dar o clique e ir embora deste planeta para sempre. E sair dessa ignorância material. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luiz Espiritualidade, um canal feito simples para a sua espiritualidade, para a consciência de Deus, para a consciência de Krishna, para que você possa ouvir, compartilhar, deixar seu like, para que o YouTube entenda que vai para outros mais para frente, porque a vida é isso, é evolução, movimento, e para que você utilize essa sua vida humana para sair deste enredamento material. Com gratidão, eu encerro o mantra 3 do Shri Isopanishad. Gratidão.